Olá, olá, boa tarde. O programa Gente que Fala está começando ao vivo pela AltV, a TV da internet e também pelas redes sociais, imagens do Instagram, do Facebook, do nosso canal no YouTube. Até a uma da tarde, você curte, comenta, compartilha a nossa transmissão e participa também pelo WhatsApp, fazendo perguntas aos nossos entrevistados. 973350038 é o número, mais uma vez para você anotar, 973350038. Eu sou Mauro Friesman, meio-dia em ponto, quinta-feira. Você já sabe, mais uma edição do Gente do MPD que Fala, é uma parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Vamos apresentar os nossos entrevistados de hoje, que vão analisar e debater os temas propostos aqui com a gente. Doutora Cláudia Elizabeth Schwerz, advogada, professora, doutora e mestre pela PUC São Paulo, dá aulas na PUC também, é presidente da Comissão de Processo Civil da OAB São Paulo. Tudo bem, doutora Cláudia? Seja bem-vinda mais uma vez ao programa Gente que Fala. Seu microfone fechado, doutora. Agora sim, vamos boa tarde, agora sim. O início às vezes ocorre isso, quero dar boa tarde aos ouvintes, é um imenso prazer estar aqui, sob a batuta do Mauro Friesman, e ao lado de ilustres painelistas aqui, o procurador do trabalho, Rui Cavalheiro, o professor Gonzalo Vacina Neto e o professor Welles Andrade. Muito obrigada pelo convite, e um especial agradecimento ao Roberto Liviano, do Ministério Público, que me convidou. Obrigado, doutora Cláudia, pela colaboração com a gente mais uma vez. Também aqui nessa nossa jornada, doutor Wesley Pereira Andrade, médico mastologista, cirurgião oncologista, desenvolvedor de software, ou do software TNM8, Breast Cancer Calculator. Tudo bem, doutor Wesley? Bem-vindo. Tudo bem, muito obrigado pelo prestigioso convite, uma honra muito grande estar com você nessa tarde, falando de um assunto tão importante para a população mundial. Muito legal. Vamos seguir aqui com a apresentação. Dr. Gonzalo Vecina Neto, idealizador do SUS, da Anvisa, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, sempre com a gente. Muito obrigado mais uma vez pela presença. Professor Gonzalo, tudo bem? Tudo bem, é um prazer estar aqui com você, Mauro, e com os nossos mesários aqui. Espero fazer um bom programa. Já estará com a gente o procurador do trabalho, o doutor Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, ele também é associado do MPD, o Movimento Ministério Público Democrático, ainda não está aqui na nossa conexão, mas já estará aqui também para a nossa conversa. Vamos ao nosso primeiro assunto de hoje, pessoal, 12:03, em evento realizado ontem pelo UOL. O jurista Miguel Reale Júnior avaliou que a PEC dos auxílios, está sendo chamada de PEC kamikaze, é altamente preocupante, tanto no aspecto jurídico quanto no aspecto fiscal, e que o Senado caiu em uma cama de gato feita pelo governo. Palavras aqui do jurista Miguel Reale Júnior, ele diz o seguinte: o impeachment da Dilma foi por uma irresponsabilidade fiscal que jogou o Brasil numa recessão, e agora vamos novamente quebrar o teto de gastos para benefício eleitoral. É uma irresponsabilidade, afirmou Miguel Reale Júnior. Ele também teme que essa decretação do estado de emergência seja usada para um golpe. E complementa o jurista Miguel Reale Júnior dizendo: com um presidente que só fala em golpe, tenho medo que ele pode se valer disso para coibir liberdades democráticas. Doutora Cláudia, como é que você avalia esse entendimento aqui do jurista Miguel Reale Júnior a respeito da PEC dos auxílios, aprovada no Senado, que aguarda agora aprovação na Câmara dos Deputados? Na Comissão de Constituição e Justiça houve um pedido de vista, por enquanto ela está aí cumprindo essa pausa aí para a vista que foi solicitada, mas a partir de hoje ela já pode voltar para a comissão para ser analisada. A situação de fato é muito grave, e relata essa PEC, que é a proposta de emenda à Constituição, o deputado federal Danilo Forte, da União do Ceará. E há, de fato, um esforço imenso para aprovar gastos importantes, é claro. O problema é que essa PEC busca
de fato, desrespeitar o limite, o teto constitucional, ou seja, endivida o Brasil para custos que ele não tem condições de arcar nesse momento. E um dos mecanismos de fazer esse gasto é decretar o estado de emergência que viabiliza juridicamente a desnecessidade de cumprir o teto de gasto. E o que são esses gastos? Né? Programas importantes, programas sociais, mas com finalidade eleitoreira. Essa é a situação grave. E mais, ao se aliar dois assuntos importantes, primeiro vamos tratar um pouquinho dessa PEC, ela reajusta os programas sociais, cria benefícios para caminhoneiros e taxistas, e o deputado também inclui a ideia de estender esse benefício para motoristas de aplicativo, além de aumentar o Vale Gás de R$ 53 para R$ 120. É claro que todos merecem isso. A questão não é essa, é se o Brasil pode pagar e quem pagará isso, não é? E essa é a questão. Também traz recursos para gratuidade de idosos no transporte público e subsídios para etanol. E exclui o teto de gastos das metas fiscais para 2022 com esses programas. A questão é que incluir isso e aliar o estado de emergência torna a situação ainda muito mais séria e grave. Essa é a questão. Por isso que essa PEC está sendo denominada PEC de benefícios também como PEC kamikaze. PEC kamikaze. Agora, já na nossa conversa, eu vou apresentar aqui o Dr. Rui Fernando Gomes Leme Cavalheiro, Dr. Rui Cavalheiro, procurador do Trabalho, tutor e professor da Escola Superior do Ministério Público da União, associado do movimento do Ministério Público Democrático. Procurador Rui Cavalheiro, tudo bem? Seja bem-vindo ao programa Gente que Fala. Boa tarde, Mauro, tudo bem? Boa tarde, Cláudia, Wesley, boa tarde, doutor Gonçalo. Prazer estar aqui de novo. Obrigado pela presença, pela colaboração mais uma vez com a gente. Procurador Rui, eu vou pedir uma gentileza para ajuste da sua imagem, para ficar mais no padrão das demais. Diminui aqui o seu teto, a sua distância entre a cabeça e o topo da tela, por favor. Assim está melhor? Isso, está ótimo. Vamos lá, doutor Rui, a gente abriu o programa falando sobre a PEC dos auxílios, intitulada e chamada PEC Kamikaze, e a declaração aqui do jurista Miguel Reale Júnior, ontem no evento realizado pelo UOL, a preocupação dele em relação ao que se configuraria numa irresponsabilidade fiscal que pode ser muito cara para o Brasil aí. Qual o seu entendimento a respeito de tudo isso? Eu ouvi o final da explicação da doutora Cláudia e eu concordo com ela, né? Essa PEC aí, de boas intenções, está cheia, como também outros lugares estão cheios de boas intenções, né? E me parece que isso aí é um caso meio típico do Brasil, onde se tomam decisões que são equivocadas e depois se usa a consequência delas para tomar outras decisões que também são equivocadas, né? A escolha em 2016 de botar o preço do petróleo no Brasil no mercado internacional foi uma escolha totalmente equivocada, não tinha nenhuma razão para fazer isso. O teto fiscal foi estabelecido de um jeito que demonstra aí uma pressuposição de órgãos do governo de que não tem necessidade de manter a máquina estatal em andamento, né? Foram reduzidos vários incentivos e programas, tem aí uma contínua dificuldade do governo de obter recursos, né? Nós temos aí queda na arrecadação por conta de menos gente atualmente ter vínculo de emprego, menos gente declarar os valores que recebe, menos impostos estarem circulando. Então, foi feita uma opção aí, que é uma opção caótica e que chegou nessa situação caótica. E agora se tenta pegar e fazer por meio dessa manobra uma solução, né? Que, como disse a doutora Cláudia, é nitidamente de cunho eleitoreiro, né? O petróleo está caro, o combustível está caro, os motoristas de aplicativos eles estão cada vez menos tendo interesse em manter esse tipo de serviço. Nós temos aí uma malha rodoviária nesse país que é absurda. Nós somos um país continental, um dos únicos países continentais que não tem uma malha ferroviária boa. Índia, China, Rússia, Canadá, todos os países têm, a gente não tem. A gente depende de locomoção em estrada, que é caríssima e que demora muito. Então,
vários erros aí, de repente quer se corrigir com esse tipo de medida. Eu acho que é um absurdo e realmente, inclusive a questão da emergência, né, é bom a gente pegar e fazer uma análise aí, não só desse governo, mas de outros. A questão de medida provisória, né, é sempre uma questão emergencial e quase nunca é de verdade, né? Mas sob o manto da emergência se justifica qualquer coisa e as pessoas pensam, tá caótico, vamos pegar e aprovar isso. Espero que isso não aconteça. É verdade doutor, desculpa. pode concluir, doutora Cláudia. O governo, ele, por meio dessa PEC, poderá realizar, de fato, gastos extraordinários para bancar reajuste nesses benefícios que são eleitoreiros, né? Que são importantes, mas no momento pré-eleição. Desculpa interromper. Sim, é importante, a gente não pode negar a necessidade de boa parte da população em relação aos auxílios, enfim. A questão é como tudo isso acaba acontecendo no Brasil, não é, professor Gonzalo? Só para posicionar melhor aqui a nossa audiência, a PEC Kamikaze prevê um custo de 41 bilhões, 250 milhões de reais fora do teto de gastos, né? E eu quero repercutir com o senhor, doutor Vecina, nós temos o procurador Roberto Liviano, no artigo dele no Poder 360, ele diz o seguinte: nos anos 1990, quando não se permitia a reeleição para governador, atribui-se a Orestes Quércia a seguinte frase: quebramos o Banespa, mas elegemos o Fleury. A frase diz respeito ao ex-governador, referindo-se ao sucessor Luiz Antônio Fleury, ex-secretário de Segurança, que foi sucessor de Quércia no governo do Estado. E o procurador Liviano chama atenção aqui no artigo dele, que ele intitula de PEC da agonia, ele faz uma comparação, uma analogia com essa frase aqui atribuída a Orestes Quércia: quebramos o Banespa, mas elegemos o Fleury, quebramos o Brasil, nós vamos eleger ou reeleger Jair Bolsonaro. Essa é a comparação que ele faz. Eu queria repercutir isso com o senhor. Vamos lembrar que o Fleury é o autor do massacre do Carandiru, né? O maior massacre que nós vivemos neste país, de pessoas que estavam sob o cuidado do Estado. E por elas 2 de outubro de 1992, 111 mortos. Exatamente, 111 mortos, né? Não podemos esquecer disso. Então, triste lembrança. Em relação à PEC Kamikaze, eu fico meio vendido, né? Acho muito interessante como foi a votação no Congresso, em que apenas o senador José Serra foi contra a votação, reconhecendo as virtudes da PEC Kamikaze. Nós estamos vivendo um momento de insegurança alimentar. 40% da população brasileira passa fome. E por um lado. Por outro lado, nós temos uma disposição do atual governo de não ouvir esses clamores da sociedade. Porém, está tendo essa disposição eleitoreira, com certeza, de distribuir dinheiro como essa PEC está propondo distribuir. Portanto, fica numa situação difícil, né? Eu imagino o senador José Serra colocou essa dificuldade dele. Quer dizer, votar contra a PEC significa retirar a possibilidade dessas pessoas terem um socorro num momento tão difícil, por um lado. Agora, por outro lado, se esse socorro não vier, o governo brasileiro teria condições de ter uma alternativa? Sim, teria condições de ter uma alternativa. Mas este governo daria essa alternativa? Não, não daria essa alternativa. Então, eu entendo essa discussão, entendo o que o jurista Miguel Reale colocou na sua crítica. Tenho muito medo da parte da crítica em que ele fala da medida emergencial ser o começo de um caminho para um golpe de Estado. Eu não tenho dúvida de que existe esse cheiro de golpe de Estado. Porém, tem toda essa questão da fome e do sofrimento pelo qual a sociedade brasileira está passando. Então, nesse momento, eu acho que nós vamos ter que atravessar essa... Eu não vejo alternativa política. Pessoalmente, a minha opinião seria a PEC não pode ser aprovada, mas a minha opinião não vai valer nada. Então, o que vai acontecer? A PEC vai ser aprovada, esse dinheiro vai ser distribuído,
E a expectativa que eu tenho é que debates como esse que nós estamos tendo cheguem até a sociedade e que a sociedade não cumpra com o desiderato dessa coisa do populismo, do voto que poderá ser entregue no dia 2 de outubro. A preocupação do jurista Miguel Reale Júnior, professor Vecina, no sentido de que isso tudo pode, ali na frente, coibir as liberdades democráticas, vai no sentido de que o Danilo Forte, o deputado Danilo Forte, do União Brasil do Ceará, ele estava disposto a tirar do texto da PEC a expressão estado de emergência, e ele foi pressionado ali pelo Planalto para que não fizesse isso, né? Porque se ele fizesse, a votação teria que voltar ao Senado. E como existe esse é um conluio complicado, porque existe um conluio hoje entre a direita e a esquerda dentro do Congresso em função deste momento que nós estamos vivendo. E esse deputado resolveu aderir a esse conluio, e isso significou manter o estado emergencial dentro da PEC, o que traz sempre essa sombra da possibilidade de um golpe de Estado amarrado ao estado emergencial. Doutor Wesley, não é exatamente a sua área, o senhor é médico, cirurgião oncologista, mas como cidadão, como brasileiro, qual é o seu sentimento em relação a tudo isso? O meu sentimento é um sentimento de aflição. Fico muito preocupado, enquanto cidadão, com esse desenrolar político aí, e que pode ter sérios problemas, não só do ponto de vista da saúde, que é o lado que eu mais milito aqui, mas naturalmente para todos os brasileiros em inúmeros aspectos da vida. Então, realmente, isso traz muita preocupação e precisa que as forças políticas, jornalistas se alinhem aí para tentar coibir qualquer tipo de golpe, né? É algo muito triste para a nossa nação. Meio-dia 17, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Estamos ao vivo, ao TV, a TV da internet e as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube, tudo para você acompanhar essa nossa jornada de hoje. Próximo assunto, gente. Cientistas do Instituto do Câncer Dana-Farber, da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, produziram um exame de sangue que pode detectar vários tipos de câncer, além de poder identificar em qual tecido a doença se originou. O teste, em fase de validação clínica, detecta alterações moleculares precoces que se correlacionaram com diversos tipos de cânceres, como o de estômago, esôfago, intestino, pulmão e fígado. O exame é baseado em pesquisa de DNA tumoral circulante no sangue. Dr. Wesley, do que se trata essa novidade? É o primeiro exame de sangue que consegue detectar vários tipos de câncer ou isso já vem na esteira de outros trabalhos realizados? Muito bem, então esse é mais um exame nessa linha de tentar diagnosticar o câncer na sua fase ultra inicial. Qual que é o racional deste exame? Um tumor, quando ele está se desenvolvendo, aquela célula tumoral, ela tem um processo de replicação celular e também de morte. Quando aquela célula morre, ela libera na corrente sanguínea alguns fragmentos dessa célula, fundamentalmente o fragmento do seu material genético, que é o DNA. Então, através de técnicas muito minuciosas, é possível detectar esse DNA através de algumas reações químicas e procurar um ponto de metilação. Então, com isso, consegue tentar identificar o que é o DNA normal do ser humano e o que é um DNA diferente daquele padrão normal do ser humano. E algumas frações desse DNA codificam algumas proteínas que se correlacionam, por exemplo, com câncer de mama, com câncer de pulmão, com câncer de intestino, com câncer de esôfago. E com isso, a gente consegue entender se essa pessoa estaria em um processo de carcinogênese, de desenvolver algum câncer, de uma forma muito precoce. Qual que é o problema disso? Então, muitas vezes, esse exame vai diagnosticar, vai mostrar uma célula tumoral sem termos, evidentemente, ainda o tumor naquele local. Então, eu posso falar, por exemplo, que fiz uma pesquisa no seu sangue e tenho um DNA tumoral de câncer de pulmão. Fazemos um check-up com tomografia de tórax e nada se é detectado. Então, muitas vezes também a gente vai ter que lidar com este desconforto de poder entender que algo está acontecendo
conosco de uma doença potencialmente grave, mas que ainda nós não temos capacidade de achar o alvo, porque a detecção é uma detecção ultra precoce. Naturalmente, ficaria um rastreamento seriado a ponto de, na primeira manifestação clínica, achar. É uma nova fronteira da medicina. A medicina não sabe lidar com todas essas evidências e como que a gente vai bem gerenciar isso, mas é uma nova fronteira na perspectiva de acharmos tumores na sua fase ultra precoce. O que essa descoberta, doutor Wesley, tem de diferente em relação ao que já existe, né, de exames de sangue que podem detectar vários tipos de câncer, assim, de forma ultra precoce, como o senhor destaca? Na realidade, hoje em dia, nós não temos nenhum exame de sangue capaz de detectar o câncer na sua fase ultra precoce. Nós temos marcadores tumorais, que o principal deles, que tem alguma utilidade na prática clínica, é o PSA, para detectar o câncer de próstata nos homens, mas ele só vai se alterar quando já tem um certo volume de tumor. Os demais marcadores tumorais, que vou citar alguns nomes estranhos, chama CEA, que é para o câncer de intestino, CA125, que é para o câncer de ovário, CA199, CA153, eles só se alteram quando já tem um volume muito grande de câncer no corpo. Então, ele não serve para o diagnóstico precoce, ele serve para, em se tendo um problema, eu monitorizar o padrão de resposta quando eu estou dando a quimioterapia para o paciente. Então, respondendo a de forma objetiva, o único marcador que se presta hoje para se tentar diagnosticar o câncer na sua fase mais inicial é o PSA. Os demais não têm essa finalidade. Para diagnosticar o câncer de mama, por exemplo, eu vou tentar fazer uma mamografia de screening para tentar achar o câncer de mama na sua fase inicial, pequena, mas na ultra inicial, muito pequena, no sangue, por exemplo, a gente não tem ainda nenhum método validado e eficaz nesse sentido. Eu destaquei aqui na nossa nota, doutor Wesley, que o teste está em fase de validação clínica. E quais são as chances, as possibilidades desse trabalho ser concluído no curto prazo para ficar à disposição da população? Seria muito caro isso para o sistema público de saúde? Quais são as expectativas em relação a valores? Sim, então se trata de uma pesquisa de DNA através de um sequenciador de material genético de última geração que tem um custo muito elevado de aquisição desse maquinário, bem como do trabalho laboratorial para se detectar isso na rotina. Então, o custo ainda ele não está bem estabelecido, entretanto, sabemos que isso é caro, ainda é bem caro. Qual que é o tempo de se utilizar na prática clínica? Pelo menos 5 a 10 anos. Só tem esses estudos hoje nos grandes centros, no Brasil ainda não temos nenhum estudo nessa linha, com ctDNA. Os principais estudos são feitos nos Estados Unidos. Esse último estudo publicado foi uma parceria dos Estados Unidos com a China, mas a perspectiva de entrar na prática clínica ainda é pelo menos 5 anos. O Brasil participa desse trabalho, eu destaquei aqui que é da Faculdade de Medicina da Universidade de Harvard, a Faculdade Americana, enfim. Tem brasileiros por lá nesse projeto? Nesse especificamente não, mas tem outros brasileiros trabalhando em outras linhas com o mesmo foco. Então, essa tecnologia não é exclusiva dessa universidade, da Harvard University, por exemplo. Essa metodologia está sendo utilizada em vários outros locais do mundo, na perspectiva de aprimorar isso daí. Mas, certamente, tem brasileiros envolvidos em outros locais. Tem um colega brasileiro, por exemplo, que ele está agora nos Estados Unidos, ele colocou um laboratório de pesquisa de ctDNA e de DNA tumoral circulante. Então, ele já tem uma empresa americana já nessa linha de pesquisa lá fora, como uma startup. Professor Gonzalo Vecina Neto, vai demorar ainda, infelizmente, né? Tem bastante trabalho ainda a ser realizado aí pela frente, mas uma excelente notícia, né? Você poder descobrir muito precocemente vários tipos de câncer e tudo que a gente sabe que o que é combatido precocemente, a chance de cura realmente é muito grande, né? Vamos com calma ao pote, né? Devagar com o andor. Devagar com o andor. Como o Wesley disse, é uma notícia auspiciosa, é uma notícia boa, mas tem certas coisas que a gente não muda a história delas só descobrindo algum câncer, né? O exemplo que ele deu aí do PSA é muito importante. O PSA é um marcador
de câncer de próstata, mas o câncer de próstata em si é um câncer que tem uma história diferente. Ele não é como a história do câncer de pulmão, que tem uma capacidade de matar muito rapidamente. Muito frequentemente você precisa tomar a decisão se vale a pena fazer alguma coisa frente a um câncer, mesmo de próstata. Você fez o PSA, deu PSA alto, faz a biópsia e você tem lá provavelmente um câncer de próstata. Vale a pena operar ou não? Essa é uma pergunta que o urologista acaba fazendo para o paciente. Você quer ser operado ou não? Você tem chance de vir a ter, né? E essa chance de vir a ter significa se submeter a uma cirurgia que pode te deixar 20% das vezes impotente ou com incapacidade de controlar o fluxo urinário. Com câncer que tem uma evolução lenta e não tem uma história necessariamente de levar à morte, né? Então, a medicina ela precisa ter um tempo de execução mais cuidadoso, né? Hoje se fala muito de uma medicina lenta, slow medicine. Nós temos que tomar cuidado com essas coisas muito modernas, porque às vezes elas nos roubam qualidade de vida. Pode não roubar anos de vida, mas pode roubar qualidade de vida. A pergunta muito complicada de ser respondida é: você quer viver mais de qualquer jeito ou você quer viver mais bem? Com anos de qualidade de vida? Então, é uma pergunta complexa que cada vez mais nós vamos ter que pensar em responder. Quer dizer, se você quer ser um sujeito que vai ficar na cama, na cadeira de rodas, mais 10 anos, ou você quer viver mais um ano andando com seus filhos e vivendo a vida? Então, tem aí uma promessa muito grande nessa nova tecnologia, nessa coisa da biópsia líquida, como tem sido chamado também. Porém, tem outros riscos por trás, né? O risco de você acelerar a forma de errar na medicina, o que é uma forma muito terrível de fazer uma boa medicina. Meio-dia, 27, programa... Pode concluir, doutor Wesley. E nessa linha, a gente tem que entender que existem várias estratégias também que nós podemos reduzir o nosso risco de ter câncer. Por exemplo, parar de fumar, parar de beber, praticar atividade física, hábito saudável de vida e, fundamentalmente, tomar vacina para aqueles cânceres que são relacionados a algumas infecções. Por exemplo, o HPV, que causa o câncer de colo de útero, câncer de canal anal, laringe e mais outros 3 tipos. A vacina pode erradicar o câncer HPV relacionado. Então, não adianta a gente só ter essa preocupação, quero fazer exame. Tem várias atitudes que a gente pode tomar antes. Então, por exemplo, o governo federal hoje dá vacina para meninas e meninos dos 9 aos 14 anos de idade. E ainda assim, mais da metade da população dessa faixa etária não se vacina, os pais não levam. Então, vacina contra HPV é uma forma extremamente eficaz de prevenir vários tipos de cânceres ao longo da vida do ser humano. Meio-dia 28, programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial. Uma parada agora, intervalo, mensagem do nosso apoiador, voltamos já. Toda ação estratégica de sucesso tem um componente fundamental: um instituto de pesquisas ético, rápido e preciso. Afinal, é ele que vai fornecer informação confiável, sem achismos ou palpites. E isso, numa época de mudanças rápidas e repentinas, é fator crítico de sucesso. A Orbis é um instituto de pesquisas que une precisão e confiabilidade estatística com a mais alta tecnologia em pesquisas do mercado. Tem inteligência artificial, robótica e Big Data, entre outros recursos, para que você tenha uma informação correta, confiável, com o menor custo e no menor tempo possível. Na sua próxima ação, seja ela corporativa ou política, comece pela Orbis, porque com a informação correta, você vai mais longe, mais rápido e com mais segurança. Estamos de volta, meio-dia 29, ao vivo, pela AltV, a TV da internet, também pelas redes sociais, Instagram, Facebook, o nosso canal no YouTube. Esse é o programa Gente que Fala, edição de quinta-feira, é o Gente do MPD que Fala, parceria nossa com o Movimento Ministério Público Democrático e o apoio da Câmara Brasileira de Diagnóstico Laboratorial.
A gente vai seguir aqui para o próximo tema. Doutora Cláudia, a nova presidente da Caixa Econômica Federal, Daniela Marques, disse que o banco vai apurar com rigor as denúncias de assédio sexual feitas contra antigos dirigentes. Segundo ela, as punições necessárias serão levadas a cabo. A executiva afirmou ainda que já se reuniu com o alto comando da instituição e que a primeira decisão foi afastar pessoas envolvidas nas investigações para proteger a imagem da Caixa. Daniela era assessora de confiança do ministro da Economia, Paulo Guedes, e chegou à presidência do Banco Público após a queda de Pedro Guimarães, acusado de assédio sexual por funcionárias da Caixa. Bom, era tudo o que se esperava, né, doutora Cláudia? Que as denúncias de assédio sexual fossem apuradas, que elas sejam apuradas com rigor. Exatamente. E vamos comentar, foi muito feliz a escolha da presidente Daniela agora para presidir a Caixa nesse final de mandato diante do escândalo desse tão grave. E é curioso que desde 2018 a revista Veja já noticiava que havia alguns rumores sobre problemas da demissão que ocorreu com o ex-presidente da Caixa, então, o Pedro Guimarães, sobre as razões pelas quais ele tinha sido demitido. Ele, na verdade, o que se dizia é que ele foi demitido por ter machucado uma colega, mas as informações que corriam no mercado é que foi decorrente de assédio. Então, é curioso que, quando há esses rumores, o governo acolhe e coloca em situação de projeção, havendo dentro do ambiente corporativo ainda uma tolerância para esse tipo de situação é muito grave. O mínimo que se espera não é só apuração, mas também que isso não fique impune. Foi interessante, inclusive, o vice-presidente da Caixa também saiu da Caixa, foi demitido. E uma das situações interessantes que acho que vale a pena a gente mencionar aqui, que a presidente, então, a Daniela Marques, atual da Caixa, ela tem um projeto, na verdade, dá continuidade a um projeto de microcrédito com a finalidade de apoiar as microempreendedoras individuais. Se sabe hoje que a maioria das famílias brasileiras são hoje geridas por mulheres. Quando há uma separação, as mulheres ficam com os filhos e elas são as responsáveis, inclusive, em sua maioria, por, inclusive, prover essa família, que fica uniparental, né, monoparental. É uma iniciativa importante, mas, sobretudo, o que se espera é, de fato, uma apuração e punição exemplar desse tipo de conduta que era, aparentemente, tolerado no ambiente da administração pública, neste ambiente. Procurador Rui Cavalheiro, procurador do trabalho, metade das mulheres no Brasil vítimas de assédio no trabalho. Qual é o panorama que a gente tem disso? Então, Mauro, a gente tem uma situação que realmente ela é assustadora, né? O assédio moral e o assédio sexual no trabalho não são raros, são situações que são muito comuns, né? E, via de regra, a pessoa empregada, ela fica com medo de fazer alguma coisa. A gente tem que lembrar que não existe garantia nenhuma de emprego no Brasil. Não existe. A pessoa que tem vínculo, ela pode ser demitida por qualquer motivo, e qualquer motivo realmente o empregador usa para demitir. E a pessoa que não tem vínculo, né, as microempresas, as PJs, essas situações anômalas de contratação, onde existe a subordinação, mas não existe nenhuma garantia, elas estão ainda mais suscetíveis a terem rescindido um contrato por conta disso. Então, é uma situação que é muito comum. Existe aqui uma visão de alguns empregadores de que eles podem falar o que querem e podem agir como querem em relação às pessoas que são empregadas. Na administração pública, a gente também tem isso, mas é um pouco mais raro, né? Porque como você tem escalas administrativas, disciplinares, tem comissões de verificação, e também a pessoa, geralmente a pessoa empregada, ela tem um vínculo garantido, estatutário, ou, por exemplo, de concurso público, então ela se sente mais empoderada e consegue, eventualmente, barrar ou denunciar o que acontece. Mas ainda assim existe. Eu não posso falar desse caso em específico, porque tem investigação que está em andamento já, mas assim, nós temos vários exemplos de assédio moral e sexual na administração pública que são investigados. Às vezes, a gente se depara com situações onde
uma comissão de sindicância acaba sendo combativa efetivamente e pune, mas tem situações que a pessoa fica muito exposta. Por exemplo, como que uma pessoa vai falar em relação ao seu superior sem se expor, né? O que isso vai gerar? Vai ter algum tipo de garantia? Ela vai ter um anonimato? Quem que vai acabar investigando? São situações que são complicadas, né? Devia ter canais que são canais de denúncia anônima, devia ter uma comissão, uma ouvidoria, uma corregedoria dentro de empresas ou dentro de órgãos públicos para fazer a apuração disso e fazer a punição que seja exemplar. Porque, infelizmente, se você tem uma denúncia assim e não tem punição, a pessoa que é assediadora ou outros que têm essa vontade e não levaram adiante vão pensar, opa, então está liberado, eu posso fazer o que eu quero, porque, efetivamente, se não tem punição, é isso que acontece. O Ministério Público tem várias investigações, temos várias ações civis públicas sobre esse tema, também temos vários termos de ajuste de conduta para tentar barrar isso e garantir à pessoa empregada a dignidade e respeito à sua liberdade política, filosófica, sexual e qualquer tipo de liberdade que ela tenha pela Constituição. Não basta a saída de Pedro Guimarães da presidência da Caixa, é preciso que haja a punição efetiva em relação a tudo que aconteceu, claro, a partir das investigações que serão feitas. Em abstrato, sim. Eu não posso dizer sobre esse caso específico, mas sim, tem que se apurar. No que a Caixa erra ou errou ao permitir que isso acontecesse? Tem mecanismos que podiam ser utilizados e não foram? Tem coisas que podem ser aprimoradas? Tem que se criar alguma coisa? Isso tem que ser visto não só em relação à Caixa, mas em qualquer empresa, pública ou privada, para ver o que aconteceu e como evitar que isso aconteça. Porque a perversidade do assédio moral ou sexual é fazer com que a fonte de vida, a fonte de renda da pessoa vire, ao mesmo tempo, a fonte de sofrimento, a fonte de angústia, a fonte de humilhação, né? E isso é uma coisa que, na cabeça de quem é a vítima, é um conflito enorme. Eu denuncio, eu paro ou vou perder o meu emprego? Certamente, o número de casos de assédio moral e assédio sexual nas empresas, aí Brasil afora, é muito grande. Os casos não vêm à tona, né, não são divulgados, porque as pessoas simplesmente guardam para si, como o senhor destacou, procurador, por qualquer motivo, o empregador demite o funcionário. Então, muitas pessoas têm medo exatamente dessa questão. Existe algum exemplo de alguma grande empresa, não necessariamente no Brasil, mas grandes conglomerados fora, internacionais, de canais bem-sucedidos, bem realizados, bem resolvidos para levar esse tipo de denúncia? Sim, Mauro, nós temos exemplos não só na iniciativa pública, como na privada também, né? Tem situações onde você tem um assédio num setor ou numa unidade, e assim que a empresa é comunicada, ela já inicia uma apuração, ela mobiliza os canais de atendimento, ela faz o isolamento da pessoa que está sendo acusada de assédio, e tem empresas, inclusive, que pensam em como evitar isso no futuro, com capacitação, com a informação de manuais de conduta, com estabelecimento de limites, né? O que pode o superior, o encarregado, o chefe, fazer ou dizer às pessoas que lhes são subordinadas, né? A gente tem vários exemplos disso, temos várias empresas nacionais, temos especialmente empresas que não são brasileiras, mas que têm filiais no Brasil, que têm padrões muito rigorosos de apuração e de punição em relação a isso, e também temos em vários órgãos públicos, né? Nós temos vários órgãos públicos com canais que são muito importantes, que atuam e que levam, inclusive, à demissão, né, de servidores que estão acusados e que se comprova que realmente acabaram assediando outros colegas de trabalho. Isso não é raro, na verdade. 22 minutos para 1h da tarde agora, a gente segue com o programa Gente que Fala de quinta-feira. Em ano eleitoral, parte das instituições brasileiras registra recuperações nos índices de confiança da população na comparação com 2018. Essa tendência é apontada pela pesquisa de opinião pública anual, chamada A Cara da Democracia. Os destaques são os partidos políticos, o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal e a Justiça Eleitoral, cuja avaliação melhorou nos últimos anos. O oposto ocorreu com as Forças Armadas, cuja desconfiança cresceu de 21% para 29%. As igrejas têm o melhor desempenho, 39% confiam muito nelas e 21% não confiam. Essa pesquisa foi realizada pelo Instituto Democracia. Professor Gonzalo, começo com o senhor a respeito desse tema. Olha, em 2018, 78% declaravam não confiar nas legendas, nos partidos políticos. Hoje esse índice é menor, é 53%. Mesmo assim, é bastante alto, hein? A maioria.
Não há dúvida, o povo é sábio. Apesar de tudo, o povo é sábio. Por isso que eu ainda acredito que mesmo com essa PEC do suicídio aí, o povo lá na frente vote de maneira mais adequada com a realidade, né? Eu acho que o Brasil está passando por uma quadra difícil, mas a tendência é uma evolução positiva. Temos problemas na nossa democracia, não há dúvida. Acho que um dos problemas mais importantes no Brasil é o motivo dessa questão que você acaba de colocar sobre o machismo estrutural na nossa sociedade. O machismo estrutural na nossa sociedade, o homem é machista em todas as sociedades, só que o que existe aqui no Brasil é um clima de impunidade que prepondera sobre todo o demais, né? E essa impunidade é uma impunidade que nós vamos ver em todos os assuntos. Então, temos uma boa estrutura jurídica, temos gente trabalhando no Ministério Público, no Judiciário, etc., mas as consequências do ato jurídico, desse arranjo jurídico, são muito ruins. E o povo sente essa impotência que a gente tem de conseguir punir aqueles que fazem crimes, aqueles que erram. Então, esse é um caminho que ainda a democracia brasileira não alcançou. O caminho da civilização. A civilização significa aqueles que erram serão punidos, aqueles que acertam serão beneficiados pelo acerto. Ainda temos que caminhar um pouco mais. E eu espero que esse tipo de pesquisa, esse tipo de acompanhamento, seja um dos instrumentos para a gente fazer a nossa autocrítica. Eu acho que é parte disso, ver o papel das Forças Armadas, ver o papel das igrejas, ver o papel dos partidos políticos, são perguntas que a sociedade brasileira tem que conseguir responder melhor do que tem respondido nos últimos anos. Doutora Cláudia, um outro aspecto aqui da pesquisa em relação ao Congresso Nacional, né? O índice dos que não confiam no parlamento passou de 58% lá em 2018, há 4 anos, para 46% agora. Também houve uma diminuição. E aqui um aspecto interessante, né? Quando esse tipo de pesquisa aparece, né? Esse ponto de vista é inversamente proporcional. Quando as pessoas estão confiando menos no Executivo, elas estão confiando mais no parlamento. Verdade. Olhar, né? Verdade. E recentemente teve o ministro Nelson Jobim, que foi na OAB São Paulo, ele expressou uma ideia por uma frase muito interessante. Ele diz o seguinte: a política é a arte de resolver as divergências, ele diz. E não se pode ver um adversário político como inimigo. E esse é um ponto que o Executivo fez e instaurou. E se não há diálogo, a controvérsia, primeiro, certamente irá ser resolvida pelo Poder Judiciário, uma vez que não é possível fazer justiça com as próprias mãos, como a gente fala tecnicamente, é proibido o exercício arbitrário das próprias razões, é crime. Então, se todos nós somos diferentes, estamos num mundo de diferenças e diferentes, precisamos urgentemente utilizar uma forma mais eficaz de resolver isso, por meio do diálogo. E a política sempre foi um mecanismo, ou então um ambiente em que esse mecanismo esteve presente, diferente do que nós vivemos nesses anos, nesse governo especificamente. Então, curiosamente, parece que o tiro saiu pela culatra. Então, se o Executivo buscava atingir o Congresso, ele melhorou um pouquinho, embora ele não esteja numa boa avaliação ainda, é a instituição, se comparada com os demais, né, com menor ainda confiança da população, mas a avaliação dele melhorou e o Executivo piorou um pouquinho. E, na verdade, o próprio STF, que nos 2 primeiros anos teve uma avaliação ruim, começou também a melhorar a justiça eleitoral, apesar de sob ataque do governo executivo. Então, se verifica que essa metodologia de ataque, na verdade, de atuar como quem pensa diferente é meu inimigo, não funciona. Isso é ruim para a sociedade, não é? E não contribui fragilizar as nossas instituições. Um Estado que seja forte, um Estado liberal que seja, mas que seja forte, respeitado, é um Estado que vai trazer legitimidade, vai fazer justiça. Doutor Wesley Andrade, quem
tem a melhor situação aqui, o melhor desempenho são as igrejas, 39% confiam muito nelas, 21% não confiam. Então, essa questão, né, da confiança na igreja tem a ver com a fé, tem a ver com a religiosidade, isso tudo tem a ver com a saúde, quando as pessoas não estão bem, a procura pelo ente maior, né, para se agarrar ali naquele momento de dificuldade. Como é que você avalia, como médico, esse aspecto? É interessante que em algumas pesquisas também se coloca qualquer credibilidade na classe médica e na polícia, nos bombeiros. E Na vacina. Enquanto médico, eu lembro da vacina. Então, enquanto médico, eu fico bem feliz porque a população ainda acredita na classe médica ainda, né? Bem como nos bombeiros, enfim, eu li publicação recente nesse cenário. Mas, respondendo pontualmente a sua pergunta, é extremamente importante a religiosidade. Na minha área, por exemplo, na área de oncologia, a gente gosta e estimula bastante que os pacientes também oncológicos tenham uma rotina de elevar seus pensamentos a Deus, enfim, a quem eles acreditam, porque isso acaba aumentando a aderência aos tratamentos e acaba melhorando muito a qualidade de vida. Ter um suporte espiritual, independente da religião, é algo extremamente importante, que melhora o desfecho em qualidade de vida e em aderência ao tratamento oncológico. Então, eu acho que isso é algo muito salutar para a população. A gente percebe que cada vez mais a população tem se distanciado de aspectos religiosos, mas ainda assim é uma instituição ainda que passa credibilidade, pelo menos nessas pesquisas que você citou aí, é uma das que está mais com maior credibilidade da população. Então é extremamente importante. Nós, enquanto médicos, estimulamos sim a espiritualidade das pessoas. Procurador Rui Cavalheiro, sua observação, seu olhar sobre esses dados desta pesquisa. Eu acho que isso equivale, em alguns pontos, a pessoa ser condômina de um condomínio, reclamar do síndico, sem nunca ir em reuniões, sem nunca participar das discussões, né? A gente não tem uma história de democracia participativa aqui no Brasil em nenhum âmbito. Os pais não vão nas reuniões de associação de pais e mestres das escolas, os alunos não vão nos grêmios, nos diretórios acadêmicos, nós que somos condôminos não vamos em reunião de síndico, e a gente elege as pessoas sem saberem quais são as pautas delas e o que elas fazem. Não sabemos o que faz o judiciário direito, não sabemos o que é um processo, o que é uma acusação penal. Então, assim, uma população que é mal informada, que não tem essa cultura política, ela acaba sendo muito suscetível ao momento, como disse a doutora Cláudia, né? O momento é o momento onde se quer tirar o governo, na época pré-impeachment e pós-impeachment da Dilma. O momento atualmente é onde se tem, e aí aumenta o renome do Congresso. Atualmente se tem várias denúncias de que foram comprados votos, de que tem um orçamento secreto que vai ser utilizado à vontade, e aí se tem, então, esse tipo de dúvida em relação ao Congresso. Sendo que se a gente tivesse uma democracia que fosse mais madura, a gente ia compreender que, nesse ponto, vendo pelo aspecto democrático, vendo pelo aspecto republicano, já que na minha posição de procurador eu tenho que fazer aqui uma análise, não como doutrinador, mas sim como membro, a gente tem limites, né, do que se pode fazer e não pode fazer. As instituições estão aí, é assim que elas funcionam, e a gente devia pensar em aprimorar e sofisticar, e não em explodir tudo, né? E parece que esse tipo de polarização não é política, é uma polarização de amo ou odeio, é muito infantil, né? Não tem como se odiar o Congresso se você não sabe nem quem você votou e você não tem nenhum modo de você participar do que aquela pessoa decide. Faltando 11 minutos para 1h da tarde, vamos seguir aqui com mais um assunto para análise e debate de vocês, inspirado no livro de Márcia Tiburi, chamado Como Conversar com um Fascista. O escritor Jefferson Tenório intitulou Como Negociar com um Racista, seu artigo no UOL, para falar de 2 episódios ocorridos na semana passada. O primeiro deles envolvendo o executivo negro da Pró-Educação, Juliano Pereira dos Santos, ao ser chamado de negão em uma reunião de negócios por um executivo branco. O segundo episódio, envolvendo o piloto Lewis Hamilton, chamado de neguinho pelo ex-piloto Nelson Piquet. Em resumo, Tenório diz que com racista não se negocia, nem se conversa. Com racista se combate, com denúncia,
e ações antirracistas. O que esses episódios todos nos revelam, doutora Cláudia? Revelam o nosso racismo estrutural e a necessidade de medidas ativas de apoio para a inclusão da maioria da nossa população, né? Quando os brancos fazem as políticas, eles se voltam muitas vezes com benefícios para a minoria. 56% da nossa população é preta ou parda, e, portanto, devia ter uma proporção dessa de participação na sociedade. Não há uma estatística, não é nem consta na estatística de mulheres negras em posição de liderança no setor privado. Não constam, nenhum percentual se verifica quando se faz uma análise estatística dessa situação. Então, a situação é grave, inclusive quanto à violência. E nós temos, sim, hábitos de fazer brincadeiras racistas dentro de um contexto de tolerância. Além da mudança de vocabulário, é preciso uma política efetiva. As cotas para as universidades, para públicas são importantes, uma vez que quando houve, no século XIX, então, a libertação dos escravos, foi negado o direito dos negros participarem da educação. E houve, sim, isso, inclusive, uma história, a história conta que nos Estados Unidos houve também uma política de encarceramento e, a partir dela, utilizar essa mão de obra gratuita. Nós temos um débito histórico em relação a isso. Precisamos, sim, trabalhar, não só com palavras importantíssimas, mas também com uma palavra acionada, agir para incluir. Isso é respeito, e somente uma sociedade justa nós chegaremos lá se houver medidas e mudança de mentalidade. Doutor professor Gonzalo Vecino, que esses episódios nos revelam do executivo negro da Prós Educação, Juliano Pereira dos Santos, que foi chamado de negão numa reunião de negócios, e isso foi por um executivo branco, e o episódio envolvendo o ex-piloto Nelson Piquet e o atual piloto Lewis Hamilton, que todo mundo também teve conhecimento. De novo, infelizmente, nada surpreendente. Nós vivemos numa sociedade racista, estruturalmente racista, e nós temos que conseguir reverter essa condição com políticas afirmativas. Não tem outra saída. A política de cotas é a única alternativa que nós temos na mão hoje. O resto é, de novo, a questão da punibilidade, né? Quer dizer, quando você tem esses deslizes, esses crimes praticados por pessoas como o Piquet ou por algum tipo de executivo numa empresa, eles têm que ser punidos, não podem ficar na impunidade. Eu não vejo outra saída. Políticas afirmativas, e nós temos que tentar resgatar esse imenso passado que a doutora Cláudia mencionou aí, de negação do racismo dentro da sociedade brasileira, o que faz que uma parte importante, 56% da população brasileira, se diz negra ou parda. Essa população toda está sob sofrimento. Nós estamos impondo nós brancos estamos impondo esse sofrimento na população negra e parda brasileira. Não tem outro jeito senão a gente recuperar isso. Como é que recupera? Políticas afirmativas e sendo punidos quando transgredimos a relação pessoal com esses atores da sociedade. Perguntas da nossa audiência por aqui, faltando 7 minutos para 1h da tarde. Eu começo aqui com o Dr. Wesley, no YouTube. O Nicolas Boldrini quer saber o seguinte, Dr. Wesley, o que se pode esperar a médio prazo no avanço do tratamento de cânceres hematológicos? Perfeito. Tem-se cada vez mais drogas novas e terapias inteligentes já em uso. Uma delas chama CAR-T-cell. Qual que é o problema? É o custo. Cada paciente tem um custo de mais de R$1 milhão, né? Então, essa nova modalidade de tratamento é extremamente interessante para casos refratários, consegue muitas vezes dar uma perspectiva de vida. Entretanto, o custo é muito alto. Sempre o custo em oncologia vai ser uma grande barreira. Para as outras doenças, da mesma forma, temos imunoterapia, que até hoje não está disponível no SUS. Tem um tipo de doença chamado melanoma,
que responde muito mal à quimioterapia que tem no SUS, então o melhor tratamento é a imunoterapia, e no SUS a gente não tem ainda este medicamento. Bem como para câncer de mama, câncer de pulmão, vários outros cânceres, temos cada vez mais medicamentos novos, entretanto, a limitação é o acesso pelo custo. Procurador Rui Cavalheiro, a Bruna Gouveia está no Facebook e pergunta o seguinte, ela diz que o Ministério Público do Trabalho realizou na segunda-feira uma inspeção na sede da Caixa Econômica Federal por conta aí das denúncias contra o ex-presidente Pedro Guimarães. Aí a pergunta, independentemente do caso em si, que tipo de material o Ministério Público do Trabalho procura nesse tipo de inspeção como essa feita na segunda-feira? Como eu falei, eu não posso falar do caso em si, mas o que a gente faria numa situação dessas? Nós iríamos especialmente ouvir as pessoas empregadas, né, para saber o que está acontecendo, como é que aqueles episódios se desenvolveram, e tentar obter registros de ocorrências, né? Existe um registro de ocorrência? Existe um nível de reclamações? Como é que são tratadas as denúncias? Tem um canal para receber as denúncias? Isso que seria obtido no caso desses, né? Saber, por exemplo, eventualmente a configuração física de alguns locais. Uma denúncia poderia dizer, por exemplo, em tal lugar é difícil de você entrar ou sair, não tem câmera e é lá que acontece tal coisa. Aí pode ser que uma investigação em loco fizesse a verificação se existe realmente esse local, qual que é a configuração dele, se isso é possível ou não. Via de regra é isso. Mas, principalmente, é tentar ouvir as pessoas que estão lá, né, para saber o que aconteceu, sem ter necessidade de marcar audiências que se prolongam no tempo, a pessoa pode não comparecer. Seria essa uma finalidade em abstrato de uma diligência assim. Professor Gonzalo Vecina, o seu Jaime do Jardim Bonfilholi pergunta quais são as prioridades para elevar a qualidade sanitária nas regiões carentes. Eu acho que a principal demanda hoje é um financiamento mais adequado do SUS. Nós investimos no SUS 1/4 do que nós investimos em assistência médica privada. Nós temos mais ou menos um gasto de R$ 1.200 per capita ano na assistência do SUS e de R$ 4.800 na assistência privada. Esse é o problema mais importante do SUS hoje, o subfinanciamento. Existem muitos outros, aí precisamos de outro programa. Um longo programa, certamente. Nicolas Boldrini, não, ele já foi agora com a Cláudia, né? Doutora Cláudia, a Carla Marcondes no Instagram quer saber quais são os fatores que fizeram a PUC ser eleita a melhor universidade do Brasil em mediação e arbitragem. É uma ótima pergunta. E tem a ver, inclusive, com no segundo assunto, a necessidade de dialogar. As competições pelos alunos, as estratégias que a PUC fez para, inclusive, introduzir no currículo de arbitragem, mediação e negociação, alçaram a PUC como a melhor universidade privada da América Latina, com foco nas resoluções consensuais. Então, se o conflito é inevitável e faz parte da vida, nós precisamos eleger urgentemente um meio mais eficaz de tratar com ele. É isso que a PUC fez, levando para os alunos essas ferramentas de negociação, de mediação e de arbitragem, não exclusivamente no Poder Judiciário, que já são temas muito explorados e com muita eficiência na PUC. Vamos para as despedidas, minha gente, o tempo do programa já está se esgotando, a doutora Cláudia está com a palavra, 5 segundos para a sua mensagem final, doutora. Agradecer imensamente ao Mauro Friesman, que é o nosso maestro aqui, a Zenilda Salvato, ao Fausto Camunha, e um especial agradecimento ao Roberto Liviano, responsável pelo convite, a você ouvinte, que de verdade é a razão pelo qual estamos aqui, agradecer a companhia honrosa do nosso painel. Obrigada. Doutor Rui, sua palavra final, bem breve. Quero agradecer também aqui ao Mauro, ao MPD, aos colegas aqui que estão presentes, também fazer aqui uma homenagem ao professor Gonçalo, que graças a ele a gente tem, ele é um dos mentores aí do SUS, graças ao SUS a gente tem o Serestes, a Vigilância Sanitária. Nesse período de Covid, a gente utilizou muito o Serestes intermunicipais e as vigilâncias sanitárias, fazer a verificação do Ministério Público do Trabalho. Obrigado pela presença. Professor Gonzalo. Bom, eu agradecer ao doutor Rui aí, esse elogio de fim aí, dos Centros de Saúde do Trabalhador, os Serestes. Agradecer a todos que estão aqui presentes e dizer que vocês que estão nos ouvindo, a razão da gente estar aqui. Então, por favor,
Não deixe a nossa razão passar em brancas nuvens. Vote direitinho e exija a sua parte de direitos, por favor. Faltou quem? Faltou o doutor Wesley. Bem rapidinho, doutor. Eu agradeço esse convite aí, foi muito importante estar falando com a população sobre isso e deixar o alerta, assim, sobre a vacina do HPV. A vacina do HPV previne vários tipos de câncer. O câncer de colo de útero ele pode ser erradicado da população através da vacinação. A gente pode excluir da humanidade um tipo de câncer através da vacinação. Então, vacine seus filhos e a si próprio contra o HPV. Muito obrigado pela presença de todos. Em nome da equipe do programa Gente que Fala, estiveram com a gente hoje Dr. Wesley Pereira Andrade, médico mastologista, cirurgião oncologista, professor Gonzalo Vecina Neto, da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, procurador do Trabalho, Dr. Rui Cavalheiro, e também advogada e professora Cláudia Elizabeth Schwess, presidente da Comissão de Processo Civil da OAB São Paulo. O programa Gente que Fala é uma realização da ABECOM, no apoio técnico na AltV, o Sérgio Oliveira, apresentação minha, Mauro Friesman, pauta e redação do Pedro Schiavon, diretora de produção Zenilda Salvato, nosso jornalista Fausto Camunha na direção geral da AltV, o Alberto Luchetti, e você do outro lado, você espectador, você internauta, a razão da nossa presença aqui todos os dias. Obrigado pela audiência, 1 hora, 1 minuto, tchau, até amanhã.